Você tem dúvidas na hora de investir suas economias? O que tem te influenciado? Você se sente mal quando vê o saldo dos seus investimentos diminuindo por causa das oscilações do mercado financeiro? Então esse vídeo é para você. Seja muito bem-vindo e bem-vinda a mais uma transmissão do canal Planejadamente. Eu sou Rogério Saltes e ao meu lado estão Cristine Gucci, Ricardo Vasconcelos, Alexandre Santiago e Vander Vicente. Nós somos planejadores financeiros fiduciários e a cada conteúdo que nós trazemos aqui tem um único objetivo: ajudar você a atingir a sua liberdade financeira. Se você gostar do conteúdo, deixe o seu like e inscreva-se no canal, acionando as notificações para saber do nosso próximo vídeo. Bem, o tema da nossa transmissão de hoje é: para você, é mais importante ganhar dinheiro ou não perder na hora de investir? E com isso, a gente traz aqui uma reflexão importante sobre a aversão à perda em relação ao comportamento de curto prazo. Daniel Kahneman, um psicólogo, ganhou o Prêmio Nobel em Economia no ano de 2002 com a pesquisa comportamental dos investidores. Ele observou que as pessoas tinham mais propensão a perder que a ganhos. Um exemplo para isso, né, muito interessante, ele observou que quando uma pessoa comprava uma ação, por exemplo, a R$10, e essa ação alcançasse R$12, a pessoa logo queria realizar esse ganho. E quando, ao passo que essa ação começar a perder valor depois da sua compra, depois do investimento, ela caía para R$9, o investidor não vendia, caía para R$8, o investidor não vendia, caía para 7, entre 7 e 6, aí o investidor começava a vender e finalmente realizar a sua perda, né? Então esse é um comportamento muito interessante também, expresso pelo um planejador financeiro muito conhecido, Carl Richards, que foi ficando cada vez mais frustrado à medida que via as pessoas de quem gostava cometendo sempre os mesmos erros. A emoção as impedia de tomar decisões financeiras inteligentes. Ele até deu a esse fenômeno, né, o nome de a diferença entre o que devemos fazer e o que devemos efetivamente e o que efetivamente fazemos. Inclusive, ele escreveu um livro que aqui no Brasil a editora Martins Fontes publicou, chama-se Você e o Seu Dinheiro. E lá você vai encontrar figuras bastante interessantes, como a gente vê aí no vídeo, né? Nessa figura a gente vê nesse gráfico maior, está escrito dor da perda, ou seja, as pessoas suportam mais a dor da perda do que o prazer para ganhar. Então, dá uma visão temporal de magnitude no comportamento das pessoas, né? Então, isso realmente é algo bastante curioso, e as pessoas acabam não percebendo que agem dessa forma, né? Então, além da questão dessa aversão, na hora de investir, as pessoas buscam outra referência, não é, Vander? É isso mesmo, Rogério. A gente fala que a aversão da perda, essa teoria, esse viés comportamental, tem um impacto muito grande na forma como a pessoa toma decisão na hora de investir, porque ela quer evitar a perda de toda forma. Dito isso, uma outra coisa também influencia muito uma pessoa na hora dela decidir qual investimento ou qual categoria de investimento ela vai optar, que é analisar o momento presente de um determinado tipo de investimento, o momento presente de uma economia, sem relevar outros fatores. O que é isso? É quando a pessoa toma uma decisão baseada em uma informação que ela tem pontual. Aquela informação
que não necessariamente vai dizer se aquela aplicação é a melhor, a mais indicada para ela, mas é uma informação que induz ela a tomar uma decisão, que é quando a pessoa se ancora em algo para tomar uma decisão. Um exemplo clássico disso, né, no nosso dia a dia, que a gente vê aqui como planejadores fiduciários, né, é quando a pessoa escuta que as ações irão disparar num determinado ano e, com base nisso, toma a decisão de investir no mercado de renda variável. Quando a pessoa escuta que a taxa Selic vai ser o melhor investimento do ano e a pessoa opta por associar, por aplicar todo o seu dinheiro em renda fixa. Quando a pessoa vê que o mercado imobiliário está explodindo e vai para esse caminho. Então, a pessoa toma uma informação presente ou uma informação passada como base, como algum ponto de referência para tomar uma decisão sobre os investimentos. E a gente sabe que nem sempre isso é a melhor opção. E isso a gente vê com muita frequência, né, pessoal? Aquela coisa que a gente já conversou, né? Você ficar olhando para o presente e para o passado, como o Wander falou, e é comum. Aí as pessoas vêm, perguntam para a gente, acho que todo mundo vivencia isso no dia a dia, e a primeira pergunta que eu sempre faço é: mudou alguma coisa na sua vida? Os seus objetivos mudaram? Porque é como se a gente carimbasse o dinheiro, né? Quando a gente faz o nosso planejamento financeiro, pensa nos objetivos de curto, médio e longo prazo. A gente, está carimbando cada dinheiro, cada investimento. Então, se o dinheiro é para longo prazo, para que ficar olhando o que aconteceu hoje? Como o Wander falou, o Selic subiu, a Bolsa foi. O objetivo de longo prazo está lá. Então, assim, não tomar decisão ou mudar nossos objetivos em cima de algo tão pontual. Então, assim, se não mudou, tem que ficar lá. Fica lá, mantenha o foco nos seus objetivos, no teu planejamento. Mudou alguma coisa? Ok, vamos revisar o planejamento, vamos fazer o rebalanceamento de carteira, mas ficar indo atrás de compra isso, compra agora, o que é a bola da vez, que é o que o pessoal que vende produto ganha dinheiro nisso, versus qual o teu objetivo, e vamos ficar focado no que a gente já vem conversando já faz um bom tempo. Não é isso, pessoal? É isso, e é muito pela lógica, né, gente, do modelo transacional, né? Então, a gente tem um mercado, né, no Brasil que está muito focado, né, no transacional, ou seja, bancos e corretoras, né, colocam essa lógica de produtos e influenciadores, né, vão jogando esses conteúdos que vão alertando para que as pessoas o que elas devem fazer naquele momento. Fica muito claro isso quando a gente vê, por exemplo, no YouTube, né? A Selic subiu, assim, todas as capas de vídeo são o quê? E agora? O que eu faço com a Selic a 12,75? Você faz a mesma coisa que você vem fazendo com o seu planejamento financeiro. Mantenha o foco nele, né? Então, as necessidades que você tem de curto prazo estão sendo atendidas pela sua carteira, né? Ou seja, a renda fixa ali tem um dinheiro suficiente para a sua reserva de emergência, né? Para objetivos de médio prazo, né? Como uma classe de ativo de multimercado, de 2 a 5 anos, tem o dinheiro suficiente para esses objetivos que estão elencados no seu planejamento, né? E na renda variável, né, coisas mais de longo prazo. Então, objetivos acima de 5 anos, 10 anos, né, investimentos na bolsa, né, investimentos internacionais, na previdência. É isso que vai fazer sentido para você, né, se você realmente entender que a lógica do planejamento financeiro é pensar em diversificação, mas ter sempre o foco, né, nos seus objetivos em cada um dos prazos. E isso não vai se alterar muito, né, se o cenário mudar rapidamente no curto prazo. Se você olha um horizonte de 10, 20 anos, não vai fazer muito sentido se a criptomoeda explodiu, né, se a Selic subiu, se a inflação está em alta, não vai fazer muito sentido. Você precisa ajustar periodicamente isso, né, cada um ano, pelo menos, fazer uma revisão disso, balancear a sua carteira, mas sempre buscando, né, o acompanhamento de um profissional para te ajudar nessas decisões. Não é isso, pessoal? Você sabe, Alexandre, que eu acho interessante é que antes, né, do boom da internet, existia uma questão de desinformação das pessoas. E hoje em dia, na verdade, as pessoas muitas vezes sofrem com excesso de informação. A desinformação.
É quando a pessoa absorve tantas coisas, recebe tantas coisas, que ela não tem a capacidade no dia a dia dela, mas não é não ter por não compreender, né? Mas é porque é muita coisa mesmo, dando várias possibilidades, e fazer esse filtro, saber julgar o que faz sentido e o que não faz, sem um profissional que atua com isso no dia a dia, se torna quase impossível, né? As pessoas são facilmente influenciadas pelo tanto de informação que vem de pessoas que muitas vezes têm uma certa habilidade, têm uma certa relevância no cenário, e influencia elas a algo que não necessariamente é positivo, não é? Wander, é uma coisa que... Rogério, você está no mudo. Mas uma coisa que eu sempre falo, uma coisa que a gente vê propaganda em todo lugar. O que comprar, o que fazer, né? Você falou, agora é Selic, agora é Bolsa, agora... Só que em nenhum lugar, e ninguém fala, agora venda isso, agora sai dessa posição. Então, eu sempre falo para o cliente, ok, se é para você comprar, você sair da onde? E todos os estudos também mostram. É que nem você está no carro, na estrada, você está na Marginal em São Paulo, você fica costurando, vai para lá, mudando de faixa. Aí, quando você volta, você está com o mesmo caminhão na tua frente. Então... eu acho que aqui deixa uma dica para o pessoal aqui dentro do que a Cris e o Alexandre trouxeram, né? Qual que é o que deve nos mover, então, em relação a quando investir, ou quando eu preciso de recursos, ou quando eu tenho que reequilibrar essas relações? Vamos pensar que, eventualmente, você, nessa jornada de acúmulo de reservas, ou para a reserva de emergência, para os objetivos de médio e longo prazo, você pode ter algum evento que você precise de um recurso, isso vem a desequilibrar aquela relação inicial, né? E aí eu preciso, em algum momento, fazer esse ajuste. Fazer um ajuste no mercado desfavorável, por exemplo, diminuindo o risco, se eu tirei recursos da minha reserva, isso, exatamente como foi dito, ter um acompanhamento de um profissional habilitado para fazer isso na hora certa, né? Já nos movimentos de aportes, né, que você está investindo, seguir ali o planejamento, o direcionamento dos recursos, obedecendo aí um critério de prioridade para a reserva de emergência, em seguida para os objetivos de médio prazo, e cumprindo essas reservas, você focar na sua reserva de longo prazo. Um erro que eu vejo muitos investidores que chegam para conversar com a gente estão investindo no longo prazo sem ter as reservas de emergência e os objetivos de curto prazo constituídos. Isso é um erro muito grande, porque o mercado oscila, a pessoa precisou de recursos e acaba perdendo dinheiro. Então, essa é uma dica muito valiosa, né? E valioso ter uma pessoa realmente que não tem nenhum viés, nenhum interesse, nenhum conflito, te orientando para fazer essas revisões, esses ajustes, ou esse direcionamento dos recursos nas reservas adequadas. E é impressionante, né, gente? Por mais que a gente leve para os clientes todas essas informações técnicas, informações importantes, que é para a pessoa ficar calma, tudo, o viés comportamental, ele é muito presente na vida das pessoas. A pessoa fica com aquele medo, meu dinheiro vai sumir, vai acabar, eu tenho que tomar uma atitude. Então, a pessoa é levada emocionalmente a tomar uma decisão que racionalmente ela já tinha tomado, mas ela muda a decisão dela em função daquele pânico, aquele medo que ela fica da perda, né? Que é justamente o tema que a gente está trazendo aqui. Por que tem esse medo? Isso é uma coisa instintiva do ser humano, a preservação da vida, é natural. Então, o que a gente tem que orientar os nossos clientes justamente é sobre vamos falar assim, é difícil ser uma pessoa, um homem de gelo, né? Não fazer nada, mas enfim, saber que quando sente aquela vontade, lembrar do planejamento, lembrar dos objetivos e seguir isso daí. Por quê? Porque está provado, foram feitas várias pesquisas no mercado, e quem fica saindo e entrando, buscando o investimento da moda, o investimento que mais rendeu no mês anterior, são as pessoas que mais perdem, são as pessoas que mais
são prejudicadas, não só a nível de impostos, mas, enfim, no momento errado que ela está acabando fazendo essa movimentação. Então, qual é a nossa dica aqui? É deixar isso na mão de profissionais, pessoas que entendem, que fazem a gestão ativa e fazem as coisas no momento certo. Então, esse é a nossa grande dica aqui, vamos falar assim, a nossa dica de ouro dessa live é justamente as pessoas deixarem os seus investimentos na mão de profissionais. Comentando um pouco aqui que você trouxe, né, Ricardo? É como se as pessoas tivessem amnésia, né? Você fez o planejamento financeiro, você orientou, e isso é por isso mesmo, isso que eu comentei no começo do Carl Richards, né? Ele via os amigos dele se comportando dessa forma, e como se não bastasse falar, ele desenhou, né? Então, os desenhos são simples, né? As figuras que ele traz, mas que são realmente alertas para essa disciplina, nessa jornada aí. Posso fazer um extensa. paralelo também, Rogério, Claro. de informação? Quando esse paralelo de perda e de ganho, né, a gente pode associar, fazer alguma referência a outras profissões, né? Como quando a pessoa percebe que a saúde está perdendo saúde, então ela vai lá e procura um médico para ter um conselho para ajudá-la a ir para o caminho certo. Ou quando a pessoa não quer perder saúde porque está engordando e procura um nutricionista para ajudar. Ou quando quer melhorar o físico e vai até a academia com personal, a gente percebe nitidamente a diferença de ter alguém do lado que faz tudo sozinho. Então, por que não ter essa lógica com o seu dinheiro também, né? É que é um assunto tão... As pessoas acreditam tanto que elas vão fazer isso de uma melhor forma do que profissionais, pessoas, empresas que vivem isso no seu dia a dia, que acabam cometendo um erro grave, né? Que é achar que sozinhas elas vão ter, no longo prazo, um resultado muito melhor do que com a ajuda especializada. Eu acho que nesse momento aqui vale a gente lembrar do modelo fiduciário, que você pode ter acesso através de um de nós aqui, ou do planejador que te convidou aqui para essa live, né? Que é o modelo trazido aí, já conhecido em economias de primeiro mundo, e que traz essa solução, uma robustez muito grande aí, composta por um comitê de investimento, pela própria validação da FIDUC, que é essa empresa que organiza esse processo, né? E tem um administrador custodiante bastante forte, grande, representativo no mercado, que é o Bradesco Administração e Custódia, né? Então, ali, um processo de tripla filtragem, você tem os melhores gestores do mercado. Quer dizer, você não precisa ficar pesquisando qual é a melhor aplicação, qual que rende mais. Os critérios são qualitativos, quantitativos, não levam em consideração um momento, mas uma consistência a longo prazo. Então, procure conhecer melhor esse modelo, né? Entender, antes de fazer qualquer coisa, entender, estudar, tirar todas as suas dúvidas, mas sendo para você ter uma solução não só momentânea, mas a longo prazo, de forma consistente. E também aproveitando aqui, se você tem dúvidas, pode colocar no chat também, escrever nas mensagens, para a gente esclarecer, ou se você quer falar sobre algum outro, que a gente fale sobre algum outro tema, também fica o convite aí para isso. Eu queria só colocar uma questão, né, que a gente falou aí de procurar um médico, né, procurar um nutricionista, e aí cai também no desafio, né? Quer dizer, a pessoa para o médico vai lá dar o diagnóstico, né, depois dos exames todos, e recomenda, né, comportamentos, remédio, né, disciplina em algumas coisas. Mesma coisa o nutricionista, né? Você vai ter que comprar isso, se alimentar desse jeito, né, nesses horários. O personal trainer também, né? Você tem que fazer esses exercícios, você tem que ir com certa frequência. A gente também recomenda isso, né? Olha, você deve fazer aportes regulares, você deve diversificar sua carteira, né? Você não deve olhar para isso, você deve respeitar o seu planejamento, seus objetivos, e a disciplina, né, disso é que vai realmente trazer, né, o resultado
no longo prazo, né? Então, olhar sempre que esse resultado vai estar diretamente alinhado à sua disciplina nesse processo. Então, o seu compromisso de estar orientado pelo seu planejamento, pelos seus objetivos, pelos seus prazos, né? Fazendo seus aportes regulares e também sempre olhando, né, para esse processo no longo prazo, né? Esse resultado ele só vai vir realmente no longo prazo. Se alguém está ali prometendo coisa de curto prazo, né? Ou então dizendo que o que vai explodir, né, a criptomoeda, o fundo, a ação, desconfie disso, porque realmente ninguém tem essa informação, ninguém tem essa bola de cristal, né? Ninguém sabe dos eventos que vão acontecer, né? Veja o que aconteceu nesses últimos, né, 2 anos aí. Então, assim, procure um profissional, tenha essa disciplina, tenha esse compromisso e busque realmente uma pessoa para lhe acompanhar no longo prazo e te ajudar a alcançar esse seu objetivo, né? Seja a liberdade financeira, seja algum sonho que você quer ter na sua vida. E uma coisinha só, o Alexandre comentou de disciplina e consistência. Gente, quantas pessoas vocês conhecem que tiveram um problema de saúde? Tudo que o Wander falou, o Alexandre falou. Teve um problema de saúde, foi para a academia, teve infarto, vou parar de fumar. O tempo passa, se acomoda e volta a engordar, volta a fumar. Vamos ser bem... A teoria é linda, mas na hora H, quantas pessoas voltam ao comportamento antigo? Se com a tua saúde, que é uma coisa... Gente, é coisa de vida ou morte. Imagina com os investimentos que as pessoas esquecem. Então, é uma questão extremamente importante que é muito fácil revisar o porquê que eu estou fazendo isso. É você se lembrar e se qualquer coisa ficar, sabe, põe um bilhete em algum lugar, tipo assim, por que eu estou fazendo isso? E não cair na tentação. E se na saúde a gente cai, imagina o resto, né? É isso mesmo, Cris. Disciplina é tudo, né? A gente tem que seguir isso para todos os ramos da vida. Então, gente, se vocês gostaram desse conteúdo, nesse canal você encontra toda segunda-feira do mês um novo vídeo sobre educação financeira, investimento, finanças pessoais, enfim, tudo que você precisa para cuidar bem do seu dinheiro. Todas essas pessoas que estão aqui podem te ajudar ou aquela pessoa que te indicou para esse canal. Então, obrigado por participar e foi um prazer conversar com vocês.